Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do Bate-Papo Criminal, nosso projeto de extensão aqui do Desencarcerando na Universidade de Caxias do Sul. Hoje temos a honra de receber a Nayara Pedroso, né, que é mestranda em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal de Rio Grande, orientanda do Salah Khaled Júnior. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pampa, é investigadora, pesquisadora do Grupo de Estudos em Criminologia Cultural do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, e faz parte de diversos outros grupos de estudo, grupos de pesquisa, e atua na área, é associada tanto ao IBCCRIM quanto ao Instituto de Criminologia Cultural, e é sobre isso um pouquinho que ela vai tratar no dia de hoje com vocês, sobre tédio, edgework e criminologia cultural. Nayara, seja muito bem-vinda, a casa é tua, então, qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Bruno, pelo convite. Gostaria de agradecer também a comissão organizadora. Estou muito contente em poder conversar um pouquinho com vocês hoje sobre criminologia cultural, não só porque é minha área de estudo, mas porque eu acredito que a criminologia cultural ela é muito importante para a gente compreender o crime e o controle do crime, especialmente porque ela busca analisar por uma perspectiva diferente, dando uma atenção especial aos significados e aos sentimentos, né, que vão envolver as práticas criminosas e também as práticas de controle. A criminologia cultural ela vai analisar o contexto macro, o contexto meso e o contexto micro. E aqui, como contexto macro, a gente pode ter a própria modernidade tardia, né? Como contexto meso, nós temos as subculturas, então nós temos os edgeworkers, as pessoas que vão praticar o edgework. E como contexto micro, a gente pode pensar no primeiro plano do crime, então vão ser todos os sentimentos que estão realizados com essas práticas. E acho que para começar, assim, eu gostaria de deixar um questionamento que vai permear o nosso debate hoje, que o próprio Jeff Farrell traz no livro dele, quando ele vai falar do tédio de edgework, que é o que o consumidor, o revolucionário cultural e o criminoso possuem em comum. Então, para falar de tédio, a gente precisa nos remeter à divisão das funções de trabalho que entre ofício mental e trabalho manual, que foram propostas pelo Taylorismo, e que contribuíram, né, para uma construção dessa máquina humana que, enquanto algo extremamente previsível. E também o próprio Fordismo, através das guerras contra os movimentos desperdiçados, né, que quando foram criadas as esteiras de montagem e que acabou conduzindo para essa criação de uma burocracia moderna e que culminou na eliminação de sentimentos que eram típicos de um trabalho manual, típicos de um trabalho artesanal, como o próprio amor, o ódio e outros sentimentos que não vão fazer mais parte a partir do momento em que você tem esse mecanicismo do trabalho. Então, o Farrell vai estender essa crítica em relação ao tédio às próprias escolas também, porque elas também vão acabar preparando os indivíduos para esse mundo moderno, e que passam a se tornar lugares onde o tédio vai predominar. E aqui, claro, não tédio porque é chato estudar, não, muito pelo contrário, mas porque vão exigir uma certa eficiência disciplinar dos indivíduos. Tanto é que, até para a gente aprovar, a gente precisa cumprir alguns requisitos legais. A gente precisa ter uma eficiência disciplinar. Então, nesse sentido, as escolas também vão acabar se tornando centros de formação para o tédio, e a própria individualidade vai ser trocada por essa eficiência disciplinada. E aqueles que não se adaptarem, vão existir outras instituições que vão ser capazes de aplicar o tédio, como o próprio aprisionamento juvenil, os hospitais psiquiátricos, entre outras formas. Então, a modernidade, ela vai se fundar nessa ideia de racionalização burocrática. E aí aqui vão permear ideias como a rotina, a mecanização das atividades laborais, a automação, a necessidade de uma eficiência e de uma padronização que
que vão ser questões que vão acabar conduzindo as esteiras do tédio, né? Então, isso tudo vai funcionar de uma forma que nós vamos ter duas alternativas. Ou a aquiescência, e aí aqui através dos desesperos existenciais, então vão surgir todas as doenças que vêm na modernidade tardia, essas doenças que todos sofremos, ou a resistência. E essa resistência ela vai se dar das mais diversas formas, especialmente através de rebeliões políticas, rebeliões sociais, que vão criticar esse mecanicismo e essa falta de paixões que a modernidade nos traz. Então, por exemplo, quando o Fordismo e o Taylorismo eles começaram a se organizar, surgiram alguns movimentos radicais, os Wobblies, e eles conceituavam a sabotagem como uma forma de retirada consciente da eficiência. E aí aqui a sabotagem ele era utilizar o salto dos sapatos para parar as máquinas. E quando eles faziam isso, eles acabavam interrompendo a repetição alienante do trabalho. Não só através da sabotagem, mas eles também utilizavam dos poemas, das músicas, do humor, dos desfiles. Então, os Wobblies, eles eram essencialmente contra o tédio também. E alguns séculos depois surgiram outros movimentos que também se posicionaram contra o tédio e buscando romper essa normalidade do tédio, né? Como o Reclaim the Streets, que foi um movimento ecológico que se colocava contra esses resultados da globalização, e aí os ativistas passaram a fechar as ruas, eles fecharam a M41 de Londres em 96, que foi um movimento que ficou bem conhecido. Também o Festival da Resistência, que foi marcado por grandes protestos e pela utilização de slogans muito subversivos, né? Um deles é o que ficou bem conhecido, que era que a sociedade que abole toda aventura, ela torna a sua própria abolição como uma única aventura possível. E, além disso, surgiram outras manifestações através do grafite e que ganharam, né, mais contundência no movimento punk e também dentro de bandas como Sex Pistols. Inclusive, eles têm uma capa de um disco que são 2 ônibus, né, que estão indo um em direção ao tédio e o outro em direção a lugar nenhum. Então, é feita uma crítica também bem grande ao tédio, ao mecanicismo. Só que esses grupos todos, a grande maioria, eles passaram a ser criminalizados, porque eles buscavam formas de resistência através de experiências que acabassem com o tédio. E muitas vezes essas experiências se davam através de ações perigosas, ações emotivas, ações ilícitas, porque elas estimulam sentimentos que são anti-tédio. Então, nesse sentido, Jeff Farrell vai até levantar um questionamento se não seriam os crimes contra o patrimônio uma ação contra o tédio. Então, aqui a gente vai pensar o tédio como uma janela emocional e experimental, que vai ser capaz onde a gente vai poder observar, né, todos os fracassos da modernidade. Porque o tédio, ele é calcado essencialmente em processos desumanizadores. Então, as atividades laborais, elas vão se tornar alienantes porque elas se esvaziam da habilidade, porque elas acabam sendo desprovidas de incerteza e de surpresas, e, consequentemente, também da criatividade. A criatividade, ela se funda nas incertezas, ela se funda nas surpresas. E a habilidade também. Então, aqui a gente pode até pensar naquele filme que ficou bem conhecido, né, que do Chaplin apertando os parafusos, e aí ali a gente pode ver que não tem uma surpresa, né? Não é exigida uma habilidade, qualquer máquina poderia fazer aquele trabalho, e é um trabalho essencialmente desumano. Então, vai haver essa supressão intencional da espontaneidade através dessa rotinização, e a vida humana ela vai ficar presa, né, dentro dessa compra e venda, e aqui venda, inclusive, da venda da força de trabalho, e através das atividades que vão explorar e vão humilhar os trabalhadores. E é interessante também a gente pensar que essa mesma maquinaria da modernidade que vai produzir o tédio, ela cria um contrapeso. Então, ela vai criar estações pré-arranjadas através da informação, através do consumo, através do entretenimento, e, paradoxalmente, vão aumentar o vazio existencial.
porque o tédio e a alienação eles vão acabar transcendendo as fábricas. O Jeff Harrow vai brincar que a gente vive num voyeurismo social. A gente precisa consumir muitas imagens, muitos filmes, muita informação, só que com o passar do tempo, essa que vai sendo a nossa alternativa ao tédio, ela vai se tornando algo extremamente monótono. Então, a mesma energia que acaba sendo arrancada do trabalhador dentro das fábricas vai ser arrancada também nos momentos de lazer. E é isso que vai fazer com que o poder siga se movimentando, com que o poder siga circulando. Então, o tédio ele não vai encontrar um alívio no consumo e muito menos no trabalho. Pelo contrário, ele vai se tornar cada vez mais visceral, conforme essas promessas de excitação que não são cumpridas através do entretenimento. Então, o próprio tédio moderno vai cair numa contradição muito grande que vai gerar uma tensão de proporções mertonianas, inclusive, porque vai atingir aquele paradoxo entre expectativa e realidade. E, enfim, o que não existem saídas, né? Ou a gente vai chegar num desespero existencial, ou a resistência vai ser a saída possível. E dessa forma, então, o tédio ele vai ser contra-revolucionário, porque se a gente entender, né, enquanto revolução, uma luta contra toda e qualquer padronização desumanizadora da própria modernidade e também da mercantilização da emoção. Então, as pessoas que vão lutar contra o tédio, elas vão buscar, consequentemente, uma revolução da vida cotidiana, que vai ser desencadeada por situações efêmeras, de risco e também de incerteza. E constantemente são criadas cruzadas morais contra os movimentos que vão ser contra o tédio e que vão propor essas situações de risco e de incerteza, como o próprio movimento punk, os grafites. O Jeff Harrow, quando ele vai fazer uma etnografia com os grafiteiros de Denver, ele vai mencionar que ele descobre, vivendo com essas pessoas, uma adrenalina e em uma experiência emocional de resistência muito grande ao controle racionalizado. Então, ele vai se sentir completo a partir dessas experiências. Ele vai retomar alguns sentimentos que a própria modernidade tirou dele, como a própria segurança ontológica e de identidade, e senso de pertencimento de determinado grupo, né? Então, os grupos criminosos ou criminalizados que vão inventar essas experiências para violar esse projeto modernista de tédio, eles vão criar técnicas de sobrevivência que vão se aperfeiçoar em situações perigosas. E isso vai se dar estritamente através de atividades artísticas e de aventuras ilícitas, como também através de adoção de rituais emocionais que vão surgir essas experiências contrárias ao tédio, justamente porque elas vão recuperar todo esse imediatismo, né, que foi perdido, que é perdido na própria experiência humana. Então, o tédio coletivo, ele vai promover não apenas esses momentos de excitação ilícita, mas também movimentos sociais e de rebelião cultural. E isso tanto para grafiteiros, quanto para base jumpers, quanto para os wobblies e para os situacionistas. O tédio ele vai ser um insuportável primeiro plano existencial da modernidade. E aqui, então, a alienação vai deixar de ser um conceito marxista e a racionalização também vai deixar de ser algo estritamente weberiano, porque na modernidade, a vida cotidiana, elas vão atuar de maneira conjunta, entrelaçadas, como uma monotonia infinita, né? Então, é como se fosse um mal incapacitante, e o Jeff Harrow vai trazer essa frase que é bem impactante, porque ele vai chamar de uma morte arrastada, que vai ser tão insistente a ponto de esvaziar todo e qualquer terror ou medo da morte real. Então, o envolvimento humano com excitação e com engajamento nessas manifestações ilícitas, elas vão funcionar como um antídoto contra o tédio moderno. E especialmente na modernidade tardia,
onde existe um fluxo contínuo de imagens, de informações e de identidades, e inclusive um hiperpluralismo de identidades, que vai acabar proporcionando incertezas ontológicas e incertezas existenciais. Então, nós temos um senso precário de identidade pessoal e também de pertencimento, e temos anseios pela certeza e pela definição. Então, é uma dicotomia também muito grande, porque a modernidade tardia, ela, no momento que nos impõe uma racionalização burocrática, que nos exige certezas e definições, a própria fluidez hiperpluralista de identidades vai nos proporcionar incertezas. E a transgressão, ela vai ser considerada enquanto uma forma de autorrealização ou de expressão, de realização do imediatismo. Então, vai ser uma possibilidade de reafirmar essa identidade, reafirmar as seguranças ontológicas, independente do resultado final. Então, identidade e emoção, elas vão estar misturadas, elas vão estar entrelaçadas. E esse entrelaçamento vai agir de forma diferente nas pessoas. Aquelas pessoas que se encontram mais seguras ou mais em uma vida mais estável, vai agir de forma como uma vertigem, vai só assombrar as certezas e assombrar a segurança. Então, por exemplo, estou fazendo a faculdade de Direito, agora eu quero fazer concurso, quero advogar, qual concurso que eu vou fazer? Mas para quem não tem nenhuma estrutura, essa sensação vai ser de estar às margens, de estar à deriva. Então, vai ser muito mais forte e muito mais devastadora. Então, aqui, o crime vai surgir como uma promessa de validação emocional e de construção dessa identidade. E Jack Edds vai trazer que, quando o crime é praticado, existem um mix de emoções que vão proporcionar seduções momentâneas e vão acabar atraindo os participantes, porque vão existir recompensas subjetivas quando da prática do ato criminoso. Então, na criminologia cultural, se utiliza essa análise entre transgressão, identidade e emoção, relacionando ao edgework. Então, que nada mais é do que essa relação entre risco e habilidade. E aqui a habilidade, é interessante a gente pensar que é aquela habilidade que a própria rotinização, o próprio mecanicismo, ele nos tira, né, do trabalho, ele acaba tirando essa habilidade. E o edgework, ele vai trazer a relação entre o risco e a habilidade, que nada mais é do que a assunção de forma voluntária a riscos, inclusive risco de vida, onde é perdido o controle de determinada situação e, posteriormente, a pessoa retoma esse controle. O momento que a pessoa retomar esse controle, ela vai ter uma enxurrada de adrenalina. E essa enxurrada de adrenalina vai permitir com que ela recupere a identidade perdida, recupere a certeza existencial e recupere o seu senso de pertencimento. E vai ser como se ela assumisse o controle da própria vida. Só que essas habilidades, elas vão propor a aderência de riscos cada vez maiores. E elas vão precisar de habilidades também cada vez maiores para conseguir sair desses riscos e para conseguir retomar esse controle perdido. E então, isso vai ser muito forte considerando, né, a economia tardomoderna que apaga essa habilidade, apaga a identidade, né? Então, nessa ausência de significados e de emoções que o tédio proporciona, essas ações limítrofes do edgework, elas passam a ser consideradas enquanto uma saída viável. E através desses próprios atos voluntários de perda e de assunção de risco, né? Como, aí a gente tem alguns exemplos, né? A corrida de rua, o base jumping, o paraquedismo, o grafite. Esses engajamentos voluntários nessa assunção de risco, eles vão alterar essa lógica contemporânea de gerenciamento de riscos, né? Então, aqui os riscos vão ser adotados para fins de prazeres sensuais e possibilidades transgressivas. E é exatamente a partir dessa assunção de risco que as pessoas vão acabar recuperando tudo aquilo
que a economia tardo-moderna tira, né? Então, essas ações limítrofes, elas vão preencher os vácuos da identidade, da emoção, que são ocasionadas pelo próprio tédio. E o Presdy, ele vai trazer uma questão muito importante, porque quanto maior for o controle, quanto mais intensificado for o controle, maior vai ser o incentivo para que essas pessoas aprimorem as suas habilidades e superem esses controles e os próprios limites. Então, aqui também existe um outro paradoxo, porque o sistema acaba criando tudo aquilo que ele pretende combater. Porque se as leis passarem a ser cada vez mais rígidas, cada vez mais duras, mais penosas, será que não seria mais excitante cometer um crime onde os riscos são maiores, cometer essa ação limítrofe? Então, e normalmente, né, muitos textos que vão falar sobre o edge work, eles vão tratar sobre escaladas nas montanhas, sobre os autódromos, sobre os aviões, os saltos de aviões, só que também é importante que a gente levante a questão, né, e como funciona entre as pessoas em que é negado esse tipo de oportunidade de enxurrada de adrenalina. E os bairros mais problemáticos, por exemplo, eles vão passar a simbolizar como uma impotência que é sentida por esses indivíduos. E também como uma forma de resistência, através do próprio consumo de riscos. E vão fornecer espaços propícios para esses edge works, que vão funcionar também como uma zona de performance. Então, o risco ele vai ser exibido por uma determinada plateia que vai assistir, e determinados sentimentos, como excitação e masculinidade, eles vão estar constantemente presentes. Então, vai ser uma forma de obter uma aparência de controle dentro de mundos que são ontologicamente inseguros. E especialmente quando relacionado aos crimes expressivos. Por exemplo, assalto à mão armada, violência entre gangues. E enfim, a sociedade racionalizada e padronizada, que não vai aceitar essas diferenças e as aventuras, ela é uma sociedade entediante. E as práticas das pessoas que arriscam a própria vida para se sentir vivos em uma sociedade que vai mortificar através do tédio, vão ser através do próprio edge work. Então, essa resistência contra o tédio, ela vai ser um meio de ações limítrofes que vai haver uma recuperação emocional similar à identidade humana que foi enfraquecida através da modernidade tardia, através do trabalho, através do contexto. E o que permite que as pessoas se coloquem no limite das próprias vidas para recuperar o controle em uma vida rotinizada, né, que tira toda e qualquer forma de espontaneidade. Então, e essa crítica também vai se estender para a criminologia, né? Os criminologistas culturais, Jeff Farrell vai trazer que a criminologia, na busca de tentar se tornar científica, ela vai se basear muito em dados, em estatísticas, em números. E isso vai reduzir os indivíduos, é como se tirasse a humanidade dos indivíduos que são estudados, dos indivíduos que são pesquisados. E a própria burocracia, e é por isso que a criminologia cultural vai buscar a etnografia como forma de pesquisa, porque é uma forma de tu te inserir naquele contexto e tu compreender as questões relacionadas ao primeiro plano do crime, compreender os sentimentos, compreender os significados das coisas. E também uma crítica muito grande em relação à burocratização para fazer esse tipo de pesquisa, né? Que acaba tornando entediante todo o processo até conseguir chegar num resultado e chegar na pesquisa propriamente dita. Então, respondendo o questionamento inicial, o criminoso, o consumidor e o revolucionário cultural, o que eles vão ser mais parecidos do que diferentes, porque para eles o tédio ele vai criar um vazio comum e eles vão procurar a vida dentro do tédio que é mortificante. Então, a linha entre o prazer, a dor, o crime, a própria mercadoria, vai ser algo extremamente tênue. E acho que era mais ou menos isso. Agora eu queria ouvir um pouco vocês, trocar uma ideia.
Excelente, Nayara. Muitíssimo obrigado. Tenho aí algumas reflexões para fazer. Quem tiver alguma dúvida sobre a temática, fique bem à vontade para colocar no chat, ou então para levantar a mão e fazer alguma consideração. Registro a presença aí do professor Robson. Seja bem-vindo, Robson. Não sei se quer fazer alguma consideração inicial. Bruno, boa tarde a você, boa noite a todos os demais. Na verdade, a minha manifestação aqui mais é em agradecimento à Nayara, tá? Pela sua generosidade. Eu sempre realço que esses encontros, desde que nós formulamos pela primeira vez, a gente sempre conseguiu, né, esse apoio, né, de pesquisadores, e o Bruno vem descobrindo, assim, né, alguns nomes fantásticos, né, e não é diferente aqui, Nayara, com a tua apresentação. Então, é graças a essas colaborações que o projeto consegue ser levado adiante, né, e também aí pelos nossos alunos aí que estão sempre participando. Na verdade, hoje à tarde, eu só queria compartilhar uma impressão aqui que eu acabei lendo uma notícia hoje e mexeu muito comigo, sabe? Essa é uma reportagem que já está publicizada há algumas semanas nos sites, nos principais sites de notícias aí, que três pessoas, três jovens, eles combinaram de cometer um homicídio. E uma dessas, né, dessas pessoas, ela queria matar alguém para saber se realmente ela era uma psicopata. Esse foi o depoimento, né, que o delegado compartilhou em relação a esse evento. E aí eu estava me perguntando, né, assim, que situações a gente enfrenta, né? Eu sei que é um pouco diferente, Nayara, desse recorte, mas eu fiquei pensando, Bruno, a gente que vem alguns semestres já falando sobre, agora especialmente nesse período, né, de pandemia, não sei se dá para falar já em pós-pandêmico, né? Mas aí chega uma notícia dessas de que o sujeito ele está em dúvida, ou seja, quem sabe por tudo que ele está enfrentando, ele não sabe exatamente compreender as suas, né, quem sabe as suas angústias, as suas inquietudes, e aí considera, quem sabe, que para poder definir alguma coisa em si, quem sabe matando uma pessoa seria uma forma dele se descobrir, né, como, né, um criminoso, um psicopata. No fundo, é uma coisa que surpreende. Surpreende porque na essência de tudo estão as pessoas, né? Estão as pessoas que acabam sendo o grande, diríamos ali, né, objeto de investigação. E às vezes nesses processos de investigação, né, a gente tenta encontrar respostas, racionalizando de forma objetiva algumas respostas para esses eventos, quando na verdade, quem sabe, a gente não tenha elementos para isso, né? E quem sabe seria interessante, dentro de uma leitura até um pouco mais ampla, né, considerar isso também como aspectos de subjetividade, né? Ou seja, o ser humano é um pouco de tudo isso, né? Razão, emoção, subjetividade, objetividade, mas ao mesmo tempo estamos sempre envolvidos nessa teia, nessa grande teia da aranha. Então, é só um compartilhamento, na verdade, acho que até um desabafo, porque de tanto que eu tenho escutado notícias e tantos comentários, e a gente vem dando aula já há alguns semestres, e é isso. Hoje eu estava olhando, li, me aprofundei um pouquinho mais, e eu pensei, isso aí não saiu da minha cabeça, né? Então, é isso. Ana, muito obrigado mais uma vez. Bruno, tá? Devolvo a palavra e fico à disposição aqui para nós também fazermos algum outro comentário. Obrigado, Robson. Mas acho que tem a ver com a fala, né, a questão da própria excitação. E eu lembrei aqui que como a criminologia cultural está dentro desse processo de fragmentação da criminologia após, né, as criminologias críticas mais tipo unitradicional, né, que surgem em diversas áreas e linhas da criminologia. Acho que a criminologia cultural está inserida nisso, não deixa de ser crítica, né, mas tem outra roupagem. E tem outra linha de criminologia que é totalmente avessa, digamos assim,
que é a neurocriminologia, mas mesmo assim eu vou fazer um diálogo, né? O próprio Adam Raine, que é talvez o pai, um dos grandes expoentes da neurocriminologia, quando vai analisar a questão dos psicopatas criminosos, uma das teorias que existem, que ainda não foi devidamente demonstrada, mas que existe, é que o psicopata que comete crimes violentos, que é uma parcela mínima, né, ele buscaria cometer esse tipo de delito justamente para conseguir ter uma excitação, porque uma das teorias é que ele tem os batimentos cardíacos uma frequência menor do que a média da população, né, e que ele precisaria de uma maior excitação e, portanto, ele teria um maior prazer praticando aquela ação, né, em termos biológicos, né, para chegar na nossa normalidade, digamos assim, né? Mas de alguma forma, né, não estou defendendo isso, mas de alguma forma trabalham também com a ideia de excitação, né? Ou seja, há aqui ainda que paradigmas totalmente distintos, né? Há dentro dessa renovação do saber criminológico, a introdução de outros elementos que escapavam às análises tradicionais da crítica criminológica. E acho que é isso que eu ia te perguntar, Nayara, a respeito, né, do que tu acha que a criminologia cultural vem, né, desenvolvendo e que avança em relação às análises da criminologia cultural, da criminologia crítica mais tradicional, né, de cunho, quem sabe, né, mais marxista, que vai no Foucault, mas é um Foucault bem limitado, né, não avança tanto no Foucault, né, ou pelo menos nas obras mais do final da década de 70, né, como que a criminologia cultural consegue renovar isso e o que ela dá de aberturas, de leques, de possibilidade de análise. Se quiser falar aí também do que está mais envolvida nas pesquisas hoje ali dentro do grupo, o que estão desenvolvendo de pesquisa, de análise legal sobre isso, até para ajudar aí o pessoal a ter ideia para desenvolvimento de futuros trabalhos de pesquisa. Eu acho que seria interessante. Tem aqui uma orientanda que está fazendo um baita de trabalho, a Michele, né, sobre criminologia cultural. Em breve aí, Robson, vamos ter uma banca muito boa no final desse ano, né, eu já estou adiantando, mas a Nayara, quero te ouvir mais um pouquinho sobre isso. A Michele também é pesquisadora do grupo, excelente, inclusive. Eu acho que a criminologia cultural, ela é em si subversiva, né, porque ela busca analisar esse primeiro plano e, enfim, sair um pouco dos padrões, subverter os padrões. E eu acredito que justamente por isso, por analisar o íntimo, analisar os sentimentos que estão envolvidos, que ela acaba abrindo um leque maior de oportunidades para estudo, para pesquisa, porque ela deixa de considerar enquanto estatística. Eu acho que é justamente essa própria crítica que o Jeff Farrell vai trazer, né, de não considerar enquanto estatísticas, não buscar dar essa certa cientificidade, mas analisar questões de cunho mais individualistas, né, analisar os casos concretos. E é justamente por isso que essas etnografias são tão interessantes, e é o que me atrai muito na criminologia cultural, porque o próprio Jeff Farrell foi preso 2 vezes, né, quando ele fez esse livro, que foi traduzido agora, né, o Crimes de Estilo, e ele acabou sendo preso 2 vezes no meio do grafite. Então, o que mais sedutor do que pesquisar e vivenciar a adrenalina, vivenciar o que tu escreve, né? Então, o que a gente está desenvolvendo no Instituto, atualmente, eu estou escrevendo um artigo que vai sair, inclusive, daqui a pouco mais, que é sobre o edgework feminino relacionado ao tráfico de drogas, né? Porque normalmente a gente estuda a mulher vai pro tráfico em decorrência do marido, em decorrência do filho, mas a mulher não poderia ir em decorrência do próprio edgework, do próprio empoderamento feminino. O tráfico não poderia ser uma forma de empoderamento feminino, uma forma de, enfim, romper mesmo com algumas ideias que são estabelecidas, né? E ainda mais num contexto do tráfico, né, de drogas no nosso país, que é marcadamente machista, né? E é tem uma lógica muito forte, talvez de forma mais expressiva do que no resto da sociedade, fica, né, algo muito,
muito latente te ouvindo. Eu lembrei do clássico texto que o Robson talvez tenha lido também no mestrado. Me lembro que naquela época o Ricardo indicava bastante, Robson. Era o Morte ao Método, do Jeff Ferrell, né? E te ouvindo falar e recordando do texto, né? Como não é necessariamente a todo método, né? Mas é um método tradicional empregado pela criminologia, então, e também uma criminologia burocrática, né? Que existe muito em outros países. O nosso não é tanto a realidade, porque nós não temos criminólogos ocupando espaço em aparatos estatais, né? Fazendo, né, a investigação dentro do Estado, né, digamos assim. Nossa criminologia sempre foi outsider, sempre foi uma disciplina eletiva nos cursos de direito, então nós não temos faculdades de criminologia como em outros países, né, e então nós temos um investimento muito maior hoje em dia, inclusive, né, com a abertura de cursos sobre segurança pública, né, muito mais nesse sentido. Até as próprias iniciativas de especialização em criminologia, elas são muito tímidas, né, e são poucas os cursos de direito, inclusive com a introdução da criminologia na grade curricular, né, que não seja como disciplina eletiva, como sendo, né, uma disciplina obrigatória, né, e isso modifica um pouco a crítica, mas ela ainda é perfeita no sentido de que, bom, dentro desse nosso contexto jurídico, né, que nós temos do desenvolvimento da criminologia, como talvez a gente tenha ainda maior resistência, né, do que na Inglaterra, nos Estados Unidos, de desenvolvimento de pesquisas etnográficas e de desenvolvimento de pesquisas mais de campo, né, na área da criminologia, porque o pessoal do direito é totalmente avesso a isso, e eu e o Robson sabemos muito bem a dificuldade que nós temos enquanto orientadores, né, de trabalhos de TCC, de conseguir fomentar esse tipo de coisa, né, porque a gente sempre acaba esbarrando em entraves burocráticos, né, e para não nos dar tanta dor de cabeça, né, Robson, e também, né, para não nos causar maiores problemas em termos trabalhistas, enfim, né, a gente acaba desistindo, a gente acaba perdendo o estímulo. Quando o aluno já vem com esse tipo de demanda, a gente já tende a avisar que vai ser complicado, e nas poucas vezes que eu consigo, acho que aqui eu vou conseguir uma pesquisa documental, que vai ser mais fácil, mas vou ter que, né, pedir autorização do judiciário. Já é algo que a gente não consegue, né, que a gente já tem uma dificuldade tremenda, né, fora, né, discussões da própria capacitação dos nossos estudantes com esse tipo de método, algo que é básico se tu vai nas ciências sociais. Se a gente vai falar com a professora Aline, Robson, isso é básico. Isso, uma pesquisa etnográfica é realizada em qualquer disciplina deles. Em todas as disciplinas vai ter um trabalho que eles vão ter que fazer uma pesquisa etnográfica, né? E no nosso aqui é um absurdo. Ah, não, que horror, vamos botar aluno para fora da aula, para fora da sala de aula. Que absurdo, né? Então, isso mostra como que é difícil, né, desenvolver a criminologia cultural no nosso país, mas é muito bom, né, que o Salah, aí contigo, com todo esse grupo, estejam desenvolvendo, né, conseguindo desenvolver a área e trazer, né, essa situação de um saber científico renovado dentro da criminologia, que também não se pega tanto ao rótulo que científico, que eu acho, né, particularmente algo muito bom, né, mas enfim. O Bernardo fez um questionamento, eu vou te ler, tá? Ele Bruno, te parabeniza. Sim, Robson. Eu só ia fazer uma complementação até em relação em cima da tua fala, e o risco que a gente corre geralmente a sensação que passa é essa, é um conservadorismo científico até de saber, debruçado especialmente numa leitura daquilo que mais se condena no direito, né, que são aquelas leituras literais ou gramaticais de determinados objetos, né, de pesquisa. E ainda assim a gente corre o risco de termos disciplinas de criminologia, mas que o acentuado discurso que de repente se legitima ali continua sendo de criminologias de defesa social, né, criminologias de lei e ordem, e esse é o risco também de não se discutir criminologia. Às vezes você fortalecer um movimento em que nós estamos muitas vezes ali
sediosos, não conseguimos nos dar conta de nos emancipar em relação a essas críticas. Tá? Por que eu estou sempre correndo? É mais ou menos como um cachorro brincando com o rabo, né? Estamos sempre discutindo ali a falência da pena de prisão, a utopia da ressocialização, enfim, o modelo, né, ultrapassado de justiça penal, mas aí, vejam, essa oxigenação acaba realmente vindo da onde? Vindo né, justamente de algumas, né, pesquisas que são centrais e que oxigenam essas ideias. E eu sempre, quando vou fazer uma leitura ou vou indicar alguma pesquisa para alguém, a primeira coisa que eu faço é procurar se não tem nenhuma publicação nas revistas da PUC do mestrado, porque eu sei que ali é como se, Bruno, tivéssemos uma fonte inesgotável, mas ela é esgotável, né? Mas, assim, é uma fonte de muita informação, né, para além disso que a gente vem observando na construção do conhecimento do direito ao longo do tempo. Eu acho que por tudo isso, essas aberturas, elas são louváveis e é o que, de repente, nos faz acreditar que a gente consegue, quem sabe, conduzir, né, essas nossas reflexões e também, ao mesmo tempo, promover a pesquisa séria dentro do direito, e essa é uma bandeira que eu lembro quando você inicialmente pensou no grupo, pensou no Desencarcerando, era potencializar a pesquisa dentro do direito, né? Potencializar a pesquisa para além de leitura de lei, para além né, daquelas interpretações jurisprudenciais, né? Eu acho que até já sonhei ouvindo você falar de que fazer pesquisa jurisprudencial não é citar jurisprudência em monografia, não é citar ementa, né? Então, assim, essa leitura tem que ser muito mais do que isso, ela tem que ser uma leitura, né, qualitativa, tem que se, de alguma forma, identificar as raízes do problema, e aí essas observações, elas nos permitem isso, né? Então, é só para fazer esse comentário, acho que, né, dá para seguir aí com a pergunta do Bernardo. Excelente, Robson. Só outras duas questões que eu lembrei, né? Como que, infelizmente, por não termos uma política de incentivo de forma mais institucionalizada à pesquisa, né, como em universidades públicas possuem, né, nós acabamos recebendo o orientando do TCC direto lá, sem saber pesquisar numa revista científica, né, Robson? O cara não sabe ir na Revista Brasileira de Ciências Criminais, não sabe ir na Revista de Estudos Criminais, né, não sabe questões metodológicas básicas, e existem, né, claro, estratégias que se poderiam criar, inclusive em grade curricular, para fomentar isso, né? O que a gente tenta fazer com o grupo é uma válvula de escape para pegar os alunos que têm um interesse, né, e conseguir ajudar eles a desenvolverem. Depois a gente chega, né, nos que estão mais interessados a seguir o TCC, com essa pegada mais crítica, né, com essa pegada mais científica, que acabam tendo esse tipo de oportunidade. Mas eu lembrei com a tua fala sobre, e daria uma bela de uma pesquisa, né, sobre como que a criminologia está sendo inserida dentro do estudo das corporações policiais, e qual é o conteúdo programático, porque eu fui convidado a revisar uma ementa de uma disciplina de criminologia de uma determinada corporação, né, na sua formação, e eu olhei e eu fiquei de cabelo arrepiado, porque eles não chegaram nem na criminologia crítica. Eles não avançaram muito da criminologia positivista, o que eles avançaram era mais positivismo, não era só dos 19, mas era só mais positivismo e lei e ordem, né? Ou seja, os caras estão há um século ultrapassado, estão ensinando coisa lá do início do século XX, do final do XIX, como se fosse alta modernidade do 21, né? Hoje, né? Então isso é de arrepiar os cabelos, né? Isso é de deixar... E eu fiquei frustrado, eu disse, velho, se eu mexer nisso aqui, eu vou mudar tudo. Eu disse, eu vou mudar tudo, isso aqui, é pro lixo, eu vou escrever isso do nada, do zero, né? Disse, não tem como, parará, só para me dar um toque, inserir mais não sei o quê. Disse, o mínimo que tem que colocar aí é a criminologia crítica, o mínimo, né? Porque a gente na academia já está avançando. A crítica é o básico, a gente tem que ir além, né?
E isso que, né, traz tantos problemas para a gente na nossa atuação prática. Mas, a Nayara, o Bernardo falou o seguinte, Bernardo, que, salvo engano, já participou de um outro grupo meu, já em 2016, salvo engano, um grupo antigo, né? Salvo engano, eu te conheci lá, Bernardo. Diante desse tema tão vasto apresentado, fica a minha pergunta. Acerca da prática dos crimes de estelionato por meio de PIX, durante a pandemia, seria um exemplo de rompimento do tédio ou seria uma parcela de estimulação do capitalismo 4.0, capitalismo aceleracionista? Minha memória ainda tá boa, Bernardo. Só pegando o gancho que vocês falaram, né, da burocratização, esses dias a gente debatia no grupo de estudos do Instituto, né, se o Becker hoje fosse fazer a pesquisa que ele fez em Outsider, será que passaria na parte burocrática? Provavelmente não, né. Em relação à pergunta, isso é algo que a gente vem debatendo ali no grupo de estudos, né, porque esses novos crimes surgem novas vítimas, surgem novos sentimentos, tudo é novo, né, mas eu acredito que possa ser sim, mas eu acredito também que existam muitas técnicas de neutralização, né, nesse tipo de crime, assim, existam algumas técnicas de neutralização que façam com que eles sejam cometidos. Então é algo a ser estudado, Bernardo. E eu lembrei de ti falando do tédio, de um movimento muito importante, transgressor no nosso país, que foi a formação do rock nacional, né, no final da década de 80, no início da década de 90, e o que representou o rock nacional dentro daquele contexto de reabertura democrática, né? E se a gente vai dar uma olhada no cenário do rock de Brasília, né, ele surge e tem uma questão do tédio muito relacionada, né? Sim. Muito forte. Quem trabalha muito bem com isso é o Germano Schwartz, né, reitor agora é da Ritter, acho que é reitor da Ritter, né? Não sei se é da Ritter. Mas o que tu vem vendo de pesquisa na área com diferentes objetos que tu julga interessante aí, que já foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas com o pessoal ali do Instituto? Eu acho que tem em todos, né? Sim, a criminologia cultural é um campo aberto e realmente é um convite, porque a gente pode analisar tudo por uma perspectiva diferenciada, né? Então, existe a própria criminologia cultural do dia a dia, que é tu analisar questões diárias e tu, na tua vida cotidiana, tu consegue observar objetos de estudo. Então, eu até brinco com o pessoal, a partir do momento que tu começa a pensar em criminologia cultural, tudo vira criminologia cultural, porque tudo pode ser objeto de estudo, né? Então, por exemplo, é feita uma crítica ao próprio consumismo, né? Aos estilos, a utilização de estilos, então, as roupas rasgadas, a mistura de estilos, o bricolagem, que vai chamar, né? Também em relação as próprias torcidas de futebol, a Michelle está fazendo uma pesquisa muito interessante nesse sentido. Existem outras, né, que também relacionam não vou lembrar o nome dele agora, Guilherme, eu acho, né, que vai falar sobre a Geraldo Grêmio, isso. E então existe, assim, um campo muito vasto, né, a própria segurança, né, as câmeras de segurança, o vigilantismo que a gente, o medo, ele acaba sendo vendido, os pânicos morais, né, o medo acaba sendo vendido, porque existem empresas que vão lucrar com a segurança, né, então tem toda uma questão também relacionada a essa venda. E também toda a questão de significados, né, músicas como resistência, músicas de todos os tipos, filmes, séries. Essa pesquisa que a gente estava fazendo em relação ao tráfico de drogas praticado por mulheres, a gente surgiu da ideia daquela série da Netflix, Rainha do Sul, porque ali é uma perspectiva completamente diferente, né, desses filmes de narcotráfico. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a pensar em criminologia cultural, tudo pode ser objeto de estudo. Por isso que também é bem
bom, assim, de pesquisar, porque a gente se insere no contexto e se apaixona. Ô, Ana, ouvindo você falar aqui, lembrei de um músico que o Bruno acho que também já deve ter ouvido alguma vez, Bezerra da Silva. Né? Tem coca aí na geladeira, né? Porque recentemente vocês lançaram um livro junto com acho que foi com a Ana, né? Com a Ana Nazário. Ana Nazário, sobre criminologia e música brasileira. Né? Então, assim, eu também acho fantástica essa sacada, essa leitura que nós podemos fazer em relação a determinadas culturas musicais que vão, de alguma forma, também exteriorizar uma crítica ao sistema, né? E uma crítica, ao mesmo tempo, séria, mas que vem ali, de alguma maneira, também suavizada pelas notas musicais, mas não deixa de ser séria, né? E essa música eu nunca me esqueço. Tem coca aí na geladeira, né? Do Bezerra da Silva. É isso aí. Bezerra tem várias, né? Bezerra tem várias. E acho que a criminologia cultural, muito embora eu não vista a camiseta assim que nem o Salah, né? Ela influenciou muito a minha formação acadêmica, né? As duas últimas obras que eu publiquei dialogam com arte, uma com música, outra com seriados, né? E ela é talvez aquela linha da criminologia que nos dá abertura. A outra está aqui, ó. Aquela linha da criminologia que nos dá abertura de oxigenação para algumas coisas engessadas da criminologia crítica, inclusive a análise midiática. Né? A análise da criminologia crítica midiática é limitada, né? Ela vai no máximo no medo, né? E vai trabalhar com uma teoria crítica da mídia que é até uma má leitura da teoria crítica da comunicação, meio enviesada, assim, meio, né? E a criminologia cultural consegue trazer outros elementos mais interessantes e que tornam mais ricos, né? Não que se dê também, para mim é só mais uma ferramenta de análise, né? Eu vou ser bem sincero. Para mim, se eu for analisar algum crime ambiental, vou ter que pegar criminologia verde para dar uma olhada, posso dialogar com outras coisas, né? Mas ela nos traz outras ferramentas muito ricas e muito importantes e interessantes para olhar para diversos objetos. E agora eu lembrei, tu falou do Guilherme, tem outro Guilherme Michelotto Bois, né, que é a tese de doutorado dele é dialogando com criminologia cultural e analisando a vida dos skatistas no meio urbano, né, e como que tudo isso tem em relação. E talvez eu não adote a criminologia cultural de camiseta, porque eu acho que o Becker teve muita influência na minha vida, né, e eu não gosto de rótulos, né, então eu gosto de transitar aí entre várias linhas teóricas, né, mas ela com certeza está aí para mim dentro dessa fragmentação e dessa renovação da crítica da criminologia, como uma das principais expoentes aí, das mais sérias, das mais consolidadas já em termos de construção teórica e com certeza precisaria aí de maior incentivo, né? Junto com ela, acho que talvez desponte também a criminologia feminista, né? E que também tem uma matriz crítica, né? Isso é importante frisar, elas não deixam de ser criminologias críticas, né? Elas só não são mais aquelas mesmas criminologias com os velhos problemas, alguns velhos ranços, com as suas limitações, elas buscam, né, expandir horizontes. E eu me lembro, né, que as próprias pichações, pessoal, as pichações na cidade são, assim, um objeto riquíssimo de estudo. Eu me lembro que nas jornadas de junho de 2013, que foram determinantes para a gente conseguir interpretar o cenário sociopolítico atual, ficaram diversas pichações no centro urbano de Porto Alegre, assim, ó, que dariam muitos trabalhos riquíssimos, né, e geralmente depois de manifestações temos, né, pichações ou grafites, né, que são muito emblemáticos para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo, né? E eu me lembro que naquele momento de 2013 ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Até hoje ninguém entende direito o que aconteceu. A gente tem várias teorias, mas nada, né, que ainda consiga de uma forma um pouco mais tranquila dizer, né, mas o pessoal, todo mundo sabe de alguma forma que, pô, ali a crise
tinha o estopim, assim, pelo menos, da crise política, né, veio, né, por nessa efervescência social. Mas acho eu que a gente precisaria, né, expandir. Fico muito contente aí pela tua fala e pela tua atuação no Instituto, né, de Criminologia Cultural. De repente, né, quando quiser, a gente pode aproximar aqui a instituição, fazer algum evento, né, Robson, próprio do Instituto. Fica aí. Exato, exatamente. O convite, depois tu fala aí com o Salah, que já esteve conosco. Outro recorte muito interessante, né, que é a análise da violência, dos games. Eu sei que a própria Luana, não sei se a Luana ainda está aqui, mas a Luana também estava aqui. Tô aqui. Aí eu também está pesquisando os games, né? Também é um ferramental que pode te ajudar, né, Luana? Enfim, não sei se quer fazer algum outro comentário de encerramento, Nayara ou Robson. Eu gostaria de deixar o convite, né? Primeiro dizer para vocês procurarem, né? Quem quiser ver o Edgework, coloca no YouTube Pichação Escalada e vocês vão ver como funciona realmente, né? Essa adrenalina. E eu gostaria de deixar isso. E eu gostaria de deixar o convite para vocês seguirem as redes sociais do Instituto. O Instagram é Criminologia Cultural, e entrarem no site. Ali no site tem muito material disponível e vocês podem ter uma ideia dos temas que estão sendo pesquisados na criminologia e vão fornecer algum subsídio interessante para vocês fazerem as pesquisas. E estou à disposição também. Qual é o site? Só para coloca aí, de repente, consegue. Vou colocar aqui agora no... E eu fico à disposição quando alguém quiser trocar alguma ideia sobre o tema. E agradecer a paciência e a receptividade. Nós que agradecemos a tua generosidade, né, e esperamos que nós estejamos juntos aí nas próximas, né, nos próximos eventos aí, com certeza. Muito obrigado, Ana, também ao Bruno, né, por essa, né, por mais uma, né, brilhante convidada, né, que nos teve a oportunidade hoje de estar conosco aí no nosso bate-papo. E, mais uma vez, a todos os colegas também, tá? Muito obrigado aí por terem participado, por estarem participando, né, do projeto. É isso, Bruno. Obrigado, Robson. O Luiz levantou a mão. Luiz, não quer questionar, então é isso, pessoal. Encerramos. Obrigado, Nayara. Obrigado, Robson. Obrigado a todos e a todas. Né? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.